Olá pessoal, sejam bem-vindos à quarta e última lição do tema Mergulhando em Águas Profundas, lição de número 4, onde nós iremos trabalhar a temática Mergulhando no Rio da Vida. Vamos falar sobre a Nova Jerusalém. Antes de continuarmos com o nosso planejamento da lição, eu tenho um aviso importante para você que é assinante. Quando o mês tem 5 domingos, nós liberamos 5 lições. Esse mês de novembro, nós temos 5 domingos. Porém, nós não iremos disponibilizar 5 lições para novembro. Por quê? Porque em dezembro, nós iremos disponibilizar 5 lições. São as 4 lições do tema do mês, que será Milagres de Jesus. Nós teremos uma lição especial sobre o dia da Bíblia. Então, a sugestão é que vocês já ministrem no último domingo de novembro a lição 1 de dezembro, tá? Para isso, nós já liberamos 2 lições de dezembro, a primeira e a segunda lição. A primeira lição, que vai falar sobre a multiplicação de pães e peixes na temática milagre. A segunda lição é a lição especial do dia da Bíblia, que será a biografia da Mary Jones. Então, o tema da nossa lição é a Bíblia de Mary Jones. A terceira lição de dezembro será a lição especial sobre o Natal, o nascimento de Jesus. E a última lição, nós vamos continuar na temática Milagres de Jesus, ok? Lembrando que essa temática de Natal tem como título o maior milagre, que é o milagre da salvação. E tudo começa no nascimento de Jesus, certo? Uma outra dica para quem é assinante, e você talvez que não seja assinante, mas queira trabalhar no mês de dezembro, o mês inteiro, o tema Natal, você pode usar as lições de dezembro do ano passado da plataforma, que tem como tema Jesus, o presente de Deus para a humanidade. Se você ainda não é assinante e deseja adquirir esse material, você pode adquirir tornando-se assinante da plataforma ou pode adquirir o tema individual. E para isso, eu vou deixar o link da plataforma e o link do nosso site, onde você pode comprar as lições individuais. Vou deixar os links aqui na descrição desse vídeo. Eu quero mostrar para você os recursos que nós preparamos para essa lição e as dinâmicas de memorização e caixa da reflexão. Vamos lá! Para a contação da história, nós continuamos com o recurso em círculos. Você vai começar aqui falando de João, que ele pregava a palavra do Senhor. Ele era discípulo de Cristo, mas João foi preso e foi levado para a ilha de Patmos. Nessa ilha eram colocados os maiores e piores criminosos daquela época. E João estava preso por causa do evangelho. E foi lá na ilha de Patmos que o Senhor deu para ele o privilégio de ver, de conhecer o novo céu e a nova terra, a nova Jerusalém. Essa é a dica que eu dou para vocês, dividir o recurso aqui em 2 partes, porque aí fica mais fácil para você fazer o manuseio do recurso, ele não vai ficar tão grande, certo? Tocando no chão, fica bem legal. Toda a visão do João nós colocamos aqui nesse recurso, tá? E você pode também usar esse recurso aí nas suas ministrações. Encerramos aqui com as crianças sendo coroadas. Olha que imagem linda, gente. Então as crianças vão gostar bastante dessa imagem. Você pode usar também nas suas ministrações, colocar esse visual no tecido. A dica que eu dou para vocês é colocar no tamanho 68, tá? Você pede para fazer 3 centímetros de borda e 65 o tamanho do ciclo, vai ficar bem legal. E se você quiser economizar, você pode fazer ele com 4 folhas, papel fotográfico, fica bem legal, certo? Eu imprimi 2 imagens para vocês terem ideia de como vai ficar aqui com 4 folhas de papel fotográfico e sempre com aquela mesma dica de você fazer a montagem, colar no papel Paraná ou no papel fotográfico. Outra forma de fazer esse recurso também, que vai ficar bem durável, é você mandar para uma gráfica e pedir para eles imprimirem no papel adesivo. E você pode adesivar no papel Paraná. Então aí tem diversas possibilidades para você fazer a contação da história de uma forma bem lúdica para as crianças, caso você não use o Data Show. Antes de entrarmos no planejamento de aulas, eu vou mostrar para você a caixa da reflexão. É uma dinâmica que eu vou mostrar daqui a pouquinho no planejamento de aula. Mas essa caixa, ela é bem dinâmica para você fazer o uso. Você que é assinante, a caixa está disponível lá no módulo Caixa da Reflexão e Dado da Memorização. O dado da memorização, que vocês já conhecem, você vai jogar o dado e na posição que cair no dado, as crianças devem citar o memorizando, certo? E agora nós vamos para o planejamento da aula. Vamos lá! E na contação da história, começamos com o valor ou princípio, mergulhar em águas profundas, e o memorizando Apocalipse, capítulo 2, versículo 21. E mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, e procedia do trono de Deus e do Cordeiro. Apocalipse, capítulo 2, versículo 21. Esse memorizando você deve usar na hora da dinâmica com o dado da memorização. Você pode exibir o cartaz por um tempo e depois tira o cartaz para as crianças fazerem a dinâmica do dado sem olhar para o cartaz e assim memorizarem o versículo-chave da nossa lição. Agora vamos para a contação da história. Vamos lá. A nossa temática sobre a Nova Jerusalém começa de uma forma diferente e especial. Por quê? Porque sempre que se fala de céu,
A gente mostra o rio da vida, a árvore da vida e etc. E a gente nunca fala para as crianças sobre em que circunstâncias João esteve quando teve aquela visão. E eu achei interessante começar falando sobre isso. Então, João era discípulo de Cristo, pregava a palavra de Deus, pregava o evangelho, mas estava sendo perseguido, porque ali estava acontecendo uma grande perseguição. O que as crianças precisam entender é que quando Jesus ressuscitou, que passou dias com os discípulos e voltou para o céu, ele deixou os discípulos a missão de pregar o evangelho. E de fato, a igreja de Cristo estava crescendo muito. Algumas pessoas acharam que com a morte de Jesus, aquele movimento que estava crescendo iria se acabar. Mas foi ao contrário. Aquele movimento só cresceu porque, de fato, Jesus morreu, ressuscitou e vive para sempre. E aquilo ali fez com que a igreja de Cristo tomasse uma proporção muito grande e ficou conhecida como a igreja primitiva, a primeira igreja. E dentro dessa situação, os discípulos de Cristo, os apóstolos de Cristo, estavam sendo perseguidos. A igreja estava sendo perseguida. Mas João, ele não parou de pregar a palavra, até que ele foi preso. E quando ele foi preso, ele foi levado para uma ilha chamada Patmos. E, segundo historiadores, para essa ilha eram enviados os piores criminosos daquela época. E João foi enviado para aquela ilha. Mas, dentro daquela ilha, João teve o privilégio de ver, de conhecer o novo céu, a nova terra, a nova Jerusalém. E ele escreveu tudo o que ele viu. Ele viu a nova Jerusalém descendo do céu. Olha que coisa fascinante, que coisa linda essa imagem da nova Jerusalém. Como nós desejamos chegar neste lugar. Ele viu também as ruas de ouro. A Bíblia diz que as ruas eram de ouro. A cidade era feita de ouro puro, de jaspe. E João viu também o rio da vida. E as águas desse rio eram claras como um cristal. E essas águas fluíam do trono de Deus e do Cordeiro. Gente, que coisa linda. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui gravando essa aula. E nós precisamos falar para as crianças sobre o mergulho. E João é o personagem que mergulhou. E ele mergulhou nessa revelação. João teve essa grande responsabilidade de ver e escrever. Porque o anjo dizia para ele, escreva às igrejas o que você vê. Então João estava ali mergulhando literalmente no rio da vida. Ele viu também a árvore da vida. Ele viu que a cidade era de ouro puro. Ele viu Deus estava naquele lugar. A cidade não precisava de sol, porque era iluminada com a presença de Deus. Aleluia. Ele viu o livro da vida e também a coroa da vida. E aí você vai ministrando para as crianças, começa a falar para as crianças sobre o livro da vida, fala para elas sobre a coroa da vida, que um dia nós seremos coroados, nós iremos receber a coroa da vida, mas precisamos guardar a coroa, porque tem alguém tentando roubar a nossa coroa. Deixa Deus te usar, professor. Deixa Deus te usar, que essa aula seja uma aula especial e inesquecível para as suas crianças. E para finalizar, nós colocamos aqui uma ilustração de duas crianças sendo coroadas, para que as nossas crianças tenham o desejo de ir para esse lugar. Falar do novo céu, da nova terra, da nova Jerusalém, não é para a criança ter medo de arrebatamento, não. É para que elas possam desejar ir para este lugar. Então essa é a nossa contação da história. Estude bem os capítulos 21 e 22 de Apocalipse. Deixe o Senhor ministrar no teu coração e faça dessa aula um culto em nome de Jesus. Aqui nós encerramos a contação da história e agora nós vamos para o planejamento da lição. Vamos lá. Os objetivos da lição é ensinar as crianças que Deus revela seus planos àqueles que permanecem fiéis, mesmo em tempos difíceis. Ensinar confiança no cuidado de Deus, mostrando que Ele prepara um futuro glorioso para os que o amam. Levar as crianças a compreender que mergulhar mais fundo na presença de Deus traz esperança, paz e força. Motivar cada criança a buscar intimidade com Deus, através da oração, leitura bíblica e obediência. Esse, de fato, é o verdadeiro mergulho nas águas de Deus. Materiais necessários você já sabe, já conhece. Para a ministração da aula, continua aqui o Mergulhar da Aline Barros e o Mergulhando do Ave Sadai. Mas sobre céu, gente, tem muito louvor. Dá um Google aí, dá uma pesquisada no YouTube, que tem muita coisa, muitos hinos falando sobre o céu. Memorizando é aquela parte onde você vai convidar as crianças para abrir a Bíblia no versículo indicado, ou usar o cartaz da memorização e fazer a dinâmica com o dado da memorização que eu mostrei agora há pouco para vocês. E para o encerramento da lição, deixamos aqui 4 perguntas para a atividade de debate e reflexão, que são as perguntas que você vai usar na dinâmica da caixa da reflexão que eu já apresentei para vocês. Você vai imprimir os cartões, colocar dentro da caixa, entregar a caixa para uma das crianças, coloca o hino e elas vão passando de mão em mão. Criança que estiver com a caixa em mãos vai pegar o cartão,
vai ler a pergunta e responder. E aí você vai fazer aquele entrosamento e vai fazer aí uma reflexão sobre o tema com as crianças. Esse é o nosso planejamento de aula. Agora vamos conhecer as atividades que preparamos para essa lição. Bem, pessoal, para atividades, deixamos aqui o roteiro para quem gosta de imprimir para as crianças. Deixamos aqui um labirinto para ajudar as crianças a chegarem à Nova Jerusalém, para as crianças menores. Temos aqui o mapa mental, onde as crianças vão escrever, baseado nas imagens, vão escrever alguns fatos sobre a história. E só lembrando que no planejamento de aula do professor tem a resposta aqui do mapa mental do caça-palavras. E para colorir, nós deixamos aqui no estilo Bob Goods, o João tendo a visão do novo céu, nova terra. Deixamos aqui o castelo representando a Nova Jerusalém e uma imagem do João pregando o evangelho. Então essas são as atividades para essa lição. Bem, pessoal, por hoje é só, e aqui nós encerramos mais um mês de lições bíblicas na plataforma Discipular Kids. Eu aguardo vocês em dezembro com o tema Milagres de Jesus. Tem muita surpresa boa vindo por aí, então fica ligado nas nossas videoaulas. Nós sempre estamos compartilhando nos grupos de WhatsApp, você pode ficar à vontade para compartilhar essas videoaulas. Não pode compartilhar o material que é exclusivo dos assinantes. Então, se você ainda não é assinante da nossa plataforma, venha fazer parte da nossa família, ter acesso a mais de 180 lições bíblicas durante um ano e a mais 4 lições novas todo mês. Se você quer se tornar assinante, clica no link que está na descrição desse vídeo aqui no YouTube. E se você quiser adquirir lições aleatórias, tem muita coisa no nosso site de vendas. Vou deixar o link aqui para você também. E se você ainda não é inscrito em nosso canal, inscreva-se em nosso canal, deixe o seu joinha, deixe o seu like que nos ajuda aqui com o nosso trabalho. Compartilhe esse vídeo e até a próxima aula. Deus abençoe.